Confere em cima aí se está escrito ao vivo, tá certinho? João capítulo 16, nós estamos na série Verdadeiras Promessas de Jesus e hoje nós vamos para a quarta promessa. Já falamos em João 14, basicamente as três primeiras promessas até aqui. A primeira delas é a morada eterna, a segunda delas são orações respondidas, a terceira da semana passada foi a presença do Consolador, o Espírito Santo. E hoje eu vou falar o tema daqui a pouco. Antes, eu quero colocar dentro do contexto da série as duas últimas, né? As duas últimas séries. Não sei se vocês vão se lembrar, mas na primeira pregação da série, eu disse para vocês que essas promessas de João 14 a 17, elas estão dentro de um contexto. Qual o contexto? O contexto em que Jesus, após a declaração de Pedro, de que Jesus era de fato o Cristo, Jesus começa a falar do seu sofrimento, da sua morte e também da sua ressurreição. Porém, a Bíblia diz que mesmo ele repetindo por várias vezes, avisando eles várias vezes, eles não entenderam direito o que Jesus estava querendo dizer, e mesmo sem entender direito, o seu coração foi tomado de uma angústia, de uma tristeza, de uma dor. E eles começaram a, mesmo sem entender direito, a sentir que tinha alguma coisa errada, né? Que Jesus iria deixá-los e tudo mais. Tanto que, lá no capítulo 13 de João, Pedro pergunta isso. Pedro pergunta, para onde o Senhor vai? Sentindo que Jesus iria partir. E aí Jesus fala, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E aí isso tomou ainda mais o coração deles. E é nesse contexto em que Jesus então começa a dizer para eles essas promessas que nós estamos vendo, algumas delas, né, porque ele faz bem mais promessas nesse capítulo 14 a 17. Então, dentro desse contexto é que ele promete a morada eterna da primeira pregação, onde ele fala, eu estou indo, mas é para uma boa causa, eu vou preparar um lugar, e nesse lugar vocês estarão comigo eternamente. Portanto, esse período de afastamento, de separação, vai ser temporário, mas muito em breve eu volto e levo vocês para um lugar eterno, onde vocês vão ficar eternamente comigo. Nesse contexto, ele também faz a promessa da oração, onde ele diz para eles, olha, mas não se preocupem, vocês não vão ficar sem contato comigo, vocês vão poder orar, e quando vocês orarem, tanto eu quanto o Pai ouviremos e responderemos. Então, dentro deste contexto, irmãos, é que a oração se torna ainda mais maravilhosa, porque não se trata apenas da gente fazer os nossos pedidos a Deus e Ele responder, se trata em um dos meios que Jesus deixou aberto de que poderíamos, mesmo sem vê-lo fisicamente, poderíamos dobrar os nossos joelhos, ou de pé, ou de qualquer jeito que você tiver, orar a Ele, tendo a certeza de que ainda que não vejamos, Ele estaria ouvindo, e não só ouvindo, mas também responderia as nossas orações. Também é nesse contexto que Ele promete o Espírito Santo, em que se através da oração nós podemos continuar o contato com Ele, orando, elevando a Ele a nossa voz, a presença do Espírito Santo, ele promete dizendo que não os deixariam órfãos, né? Esse texto foi lido, não os deixarei órfãos, vocês não vão ficar 100% sem a minha presença, porque eu vou enviar o Espírito Santo que vai habitar em vocês, vai morar em vocês e estará com vocês de uma vez por todas perpetuamente. Ele vai habitar em vocês a partir do momento em que vocês crerem em mim, e ele jamais deixará vocês, porque até quando eu voltar, ele permanecerá com vocês e estará com vocês para todo sempre. Então, nós não temos, Jesus promete para eles, vocês não vão ficar sem contato comigo, porque poderão orar, e vocês não ficarão sem a minha presença, porque o Espírito Santo habitará dentro de vocês. E nós chegamos à quarta promessa das que eu selecionei para hoje. Que o tema é, eu coloquei, você vai ver que está claro isso no texto, tristeza temporária e alegria eterna. João capítulo 16, verso 16. Antes, enquanto você abre aí, e eu acabei esquecendo, para você ver. Hoje que eu não podia, eu esqueci de destacar e celebrar, né? Eu pensei que eu estou aqui pensando aqui se eu deixo para depois da pregação ou se eu falo agora, né? Mas eu vou interromper aqui agora e vou celebrar a presença de um visitante especial, né?
que é meu irmão. Sei que tem outros irmãos que voltaram, mas meu irmão está aqui hoje pela primeira vez nos visitando, então estou muito feliz. E olha para você ver, né? Nada pessoal, mas eu esqueci, eu sempre celebro antes de pregar, né, irmão? Mas você sabe que eu te amo demais e estou muito feliz de você estar aqui. Amém? Depois você vai receber uma lembrança aí para reforçar como que é especial. Eu acho que é o nervosismo assim da alegria que você fica até sem. Mas enfim, voltamos aqui. Então João 16, verso 16 a 22. Vamos ler então a palavra do Senhor. João 16, verso 16 a 22 diz assim: um pouco e vocês não me verão. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Verso 19. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso, e eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade vos digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança já não se lembra da aflição. E pela alegria de ter trazido alguém ao mundo, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra. Continue falando aos nossos corações, Senhor. O Senhor sabe como que esse é um tema difícil de ser tocado, mas eu peço a tua ajuda, a tua graça, para poder ajudar os meus irmãos a entenderem a maravilha, e que de fato pode no início não parecer, mas como que de fato isso aqui é uma promessa maravilhosa. Amém? Acho que é a primeira vez dela também, né? Perdão, vocês estão vendo que eu não estou bem. Para começar, eu perdi hora. Fui acordar 8 horas. Eu acordei assim no susto, não sei porque que o celular não despertou. Então eu não estou bem no aéreo, vocês estão vendo, mas o Senhor vai dar graça. Seja bem-vindo, tá? Vamos lá. O tema de hoje é tristeza temporária, alegria eterna. E aqui eu já quero abrir um parênteses de que, de todas até hoje, enquanto eu vou começar a pregar, e vai parecer que não tem promessa nenhuma nisso aqui. Pelo contrário, vai parecer que é uma péssima promessa que Jesus está fazendo. Mas fique tranquilo, porque de fato tem uma promessa maravilhosa aqui. E a gente tem estudado na escola bíblica a história de Jó, e inclusive a pregação de hoje vai, vamos dizer assim, se relacionar muito com o que nós temos estudado através da vida de Jó. Então, fica firme, porque de fato tem promessa aqui, amém? E posso falar, dependendo da fase da sua vida, dependendo de como estiver o seu coração, talvez vai ser, dentre todas que nós já falamos e que ainda vamos falar, vamos terminar semana que vem essa série, talvez você vai me dizer ainda que é a promessa mais maravilhosa de todas elas. Então fica firme aí, porque tem uma promessa maravilhosa aqui. Mas vamos lá. Verso 16, Jesus, ele já estava falando, ele já estava fazendo as suas promessas, e no verso 16, ele diz assim: um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e vocês me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai. E diziam: que venha a ser um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Na primeira pregação eu havia dito isso, que quando Jesus começou a falar da sua partida, eles não entenderam. E em parte é porque o próprio Deus os impediu de entender completamente,
para que de alguma forma eles não tentassem impedir Jesus de partir, como lá no Getsemane Pedro fez, né? Ele toma da espada e fala: não, o Senhor não vai fazer isso. Pedro já tinha dito, né? De forma nenhuma o Senhor vai morrer, a gente não vai deixar o Senhor morrer. Então, de certo sentido também, o próprio Deus os impede de compreender completamente, para que eles não, vamos dizer assim, né? Não tentassem impedir Jesus ali agindo na carne, ali, impedir Jesus de fazer o que Jesus tinha que fazer. Mas Jesus, ainda assim, ele diz para eles: olha, mais um pouco e vocês não me verão mais. E aí você imagina, ele volta ao assunto, porque ele já tinha falado disso lá no início do capítulo 14, que foi a primeira pregação. E agora ele volta de novo. Ele volta a tocar nesse assunto de que, por um breve tempo, os discípulos não o veriam mais. Só que agora ele deixa mais enigmático, porque ele diz assim: olha, mas depois de um pouco mais de tempo, vocês me verão de novo. E isso bagunçou a cabeça deles. E eles ficaram... Eles não falaram, né, a gente vê isso, mas eles ficaram pensando: o que quer dizer isso? Agora ele complicou ainda mais. Como assim um pouco e vocês não vão me ver, mas aí um pouquinho depois a gente vai ver de novo? O que é isso? E eles, no coração, eles começam a se questionar. E Jesus, como conhecia o coração deles, Jesus sabia que eles estavam indagando. E aí Jesus pega e diz para eles, verso 19, Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse para eles, verso 20, em verdade vos digo, vocês vão chorar e vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. Imagina eles dizendo e pensando: as coisas estão só piorando. Porque agora Jesus é ainda mais claro, ele vai dizer assim: ó, nesse período em que vocês não vão me ver mais, vocês vão chorar e vão se lamentar. Mas do outro lado, o mundo vai se alegrar. Então, nesse período de separação, Jesus diz: vocês vão chorar, vocês vão se lamentar. Mas do outro lado, o mundo vai se alegrar. E obviamente aqui o mundo eram os seus opositores, eram aqueles que não criam nele. Então Jesus diz: vocês vão chorar e vão se lamentar por esse período em que vocês não vão me ver. Mas esse período, de um outro lado, vocês vão perceber o mundo, as outras pessoas se alegrando, ficando feliz com a minha partida. E aí ele continua dizendo: mas vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vocês vão chorar, vão se lamentar, mas vai ser por um período. Porque logo depois, o que eu quero dizer que vocês vão me ver novamente, é que vocês vão se alegrar. Essa tristeza vai ser transformada em alegria. Então só por um momento vocês vão chorar e se lamentar, o mundo vai se alegrar. Enquanto vocês estiverem chorando, o mundo vai estar feliz. Mas lembrem-se disso, e essa é uma promessa: depois desse breve período, vocês vão se alegrar. Uma alegria vai tomar o coração de vocês. E do outro lado, por implicação, o mundo então vai se entristecer. E aí ele continua dizendo, verso 21, ele agora vai dar um exemplo do que ele está querendo dizer. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra mais da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Quem aqui já é mãe? Você experimentou esse sentimento então? Seja cesárea ou parto normal, independente, você experimentou isso. Quando vai chegando a hora que você sabe que é a hora, você é tomado de uma aflição, de uma angústia e, em alguns casos, talvez até um certo medo. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou dar conta? E quando chega a hora, então, eu não sei, né? Eu estou seguindo o que está escrito e o que a gente ouve, né? E aí, quando chega a hora, minha esposa, eu tenho um filho, então eu sei pela minha esposa. Quando chega a hora, a minha esposa, quase o parto complicou, porque na hora ela é muito nervosa, ela é muito, né, ansiosa, então ela, tanto que demoraram, eu queria ver o parto inteiro, mas demoraram me chamar para não me desesperar, porque ela no início ali não ficou bem, mas no fim das contas foi feliz. E eu pude perceber isso, porque no momento gera aquela angústia, gera aquela dor, de fato, né? Dizem que é uma das piores dores do mundo, mas quando o bebê chora, e aí vocês podem dizer melhor do que eu, quando o bebê chora, aquela sensação de que, na verdade, é a sensação que você nem lembra mais que passou por dor,
né? Ou então, em outros cenários também é assim, às vezes você tem que fazer algo que demanda esforço e parece que é uma eternidade, mas na hora que acaba, você é tomado daquela sensação de que não demorou tanto assim. Quem já passou por isso? Não demorou tanto assim. Por quê? Porque a alegria do bebê ter nascido, ou de você ter concluído a situação, ou de você ter de fato acabado aquela conquista, a alegria é muito maior do que a tristeza que você sentiu. Então Jesus, olha o que ele faz. Jesus está dizendo para os discípulos que eles iam ficar separados, que eles iam chorar, iam se lamentar, mas ele usa esse exemplo para confortar os seus discípulos ao dizer para eles que é como um parto, que você sente a angústia, sente a tristeza, sente até, de certa forma, dor, mas o parto, a boa notícia é que ele passa. É que ele não dura para sempre. Essa dor vai passar, esse lamento vai passar, e o que aí entra a promessa maravilhosa. A alegria que vem depois desse período de choro e de lamento, pode ter certeza que é muito maior do que toda a dor que vocês vão sentir, de que todo o lamento que vocês vão sentir. Quando o bebê chora e a mãe pode pegar ele no colo, a alegria ela é tão grande que ela se esquece, de certo sentido, e talvez só vai ser lembrada pela cicatriz da cesárea de que ela passou por aquela dor. Porque a alegria que toma o coração é muito maior. Verso 22, ele então diz: assim também agora vocês estão tristes, porque como a gente viu no capítulo 14, versos que eu citei lá, eles já haviam sido tomados dessa tristeza e dessa angústia, por não compreender o certo, mas saber que as coisas não iam ficar bem. Eles então já estavam sendo tomados dessa tristeza, por isso Jesus diz: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. A promessa é maravilhosa porque ela não só diz que depois de um breve período de tristeza, uma alegria vai tomar o coração deles, como a promessa ganha uma promessa dobrada ao ele dizer que a alegria que vai ser tomada no coração deles depois deste período será uma alegria que ninguém vai ter o poder de tirar do coração deles. Em outras palavras, vocês vão ser tomados de uma alegria que nunca mais nada poderá tirar de vocês. Porque essa alegria vai ser permanente, essa alegria, a dor vai ser temporária, mas a alegria vai ser permanente. Irmãos, de que Jesus está falando aqui? Sobre o que Jesus está falando? Em primeiro lugar, é óbvio que ele está falando da sua paixão. É óbvio que ele está falando do período em que ele seria tirado dos seus discípulos e morreria e permaneceria 3 dias o quê? Na sepultura. É óbvio que esse um pouco de tempo é os 3 dias em que ele estaria morto, em que ele estaria no túmulo, em que os seus discípulos iriam, por exemplo, saber que o corpo foi colocado naquele túmulo onde uma grande rocha foi colocada. Esse é o breve período. E nós sabemos, por exemplo, por Lucas 24, que uma tristeza muito grande tomou o coração dos discípulos. Mas muito grande, especialmente porque eles não tiveram forças para estar com Jesus até o fim. Eles não tiveram forças para ir acompanhar Jesus no seu sofrimento. Até Pedro, que os evangelhos diz que foi e ficou um pouco de longe, quando a ficha dele caiu de que ele tinha negado Jesus por 3 vezes, ele é tomado de um remorso e ele vai embora chorando de desespero e remorso porque não permaneceu com Jesus. Então eles foram tomados de uma tristeza tão grande que João, no final, vai dizer que Pedro volta a pescar, os discípulos voltam com ele. Lucas 24 diz que tem 2 discípulos que saem de Jerusalém e vão para o sentido do caminho de Emaús, e eles estavam tristes durante o caminho. Se você já leu Lucas 24, você sabe a passagem. Tanto que Jesus tem que se aproximar deles e ali, mesmo sem eles perceber que é Jesus, reconfortá-los e lembrá-los de todas as promessas do Antigo Testamento. Mas eles estavam tristes. Lucas 24 diz que eles estavam basicamente sem esperança, porque eles diziam: olha, ele morreu, ele foi entregue, ele sofreu, e hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Eles foram tomados dessa tristeza, e é óbvio então que em primeiro lugar, eram esses 3 dias que eles estavam afastados. E você sabe que enquanto os discípulos estavam tristes,
os seus opositores, os seus inimigos e aqueles que não creram nele estavam alegres. Porque até lá no momento da crucificação, as pessoas estavam zombando de Jesus. E dizendo para ele, né? Se tu é o Cristo, por que você não desce? Aí, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. E eles estavam ali se alegrando, até repartindo o resto da roupa dele, sorteando ali para ver quem que ia ficar com um pedaço. E óbvio que num tom de zombaria, porque eles estavam alegres. A sensação que os fariseus, que os escribas, que os inimigos de Jesus e aqueles que não creram nele foi tomado é a sensação de vitória, ganhamos, até que enfim a gente conseguiu matar esse cara e agora a gente está livre dele. Mas é óbvio também que esse um pouco de tempo de Jesus se refere à sua ressurreição, porque a dor dos discípulos durou apenas 3 dias. O que aconteceu ao terceiro dia? Jesus ressuscitou. E João capítulo 20, verso 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, do terceiro dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, onde transpassaram ele com a lança. E aí olha o que diz: então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus. Depois de 3 dias, o choro, o lamento, a angústia durou apenas 3 dias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele não só ressuscitou, como ele aparece aos discípulos. E ele não só aparece para os discípulos, e aí tem uma passagem que diz que eles acham que era um fantasma, mas João resume dizendo que ele apareceu, mostrou as mãos, provavelmente furadas por causa das estacas, e mostrou o lado do seu abdômen onde tinham transpassado ele. Para quê, irmãos? Para mostrar que de fato era ele mesmo. E que agora ele estava ali, como a gente diz, de corpo, alma e espírito, porque de fato era ele. Tanto que Tomé tem que encostar para poder acreditar. E após eles entenderem, a ficha deles caírem de que de fato era Jesus, João vai dizer, e aqui cumprindo o que ele havia dito aqui no capítulo 16, eles são tomados de uma grande alegria. E essa alegria, vocês sabem disso, essa alegria que tomou o coração deles, nunca mais saiu. E diferente do período dos 3 dias, daquele pós-paixão de Cristo, e do período da paixão, que eles não tiveram forças para estar com Jesus, em que eles só conseguiram chorar e se lamentar, irmãos, depois da ressurreição, eles foram tomados de uma alegria tão grande, que essa alegria nunca mais saiu do coração deles, a ponto de a maioria desses apóstolos e desses discípulos terem morrido pela fé em Jesus Cristo. Terem morrido de uma forma tão drástica que nem mesmo a gravidade da morte deles, por decapitação, por crucificação, e muitos dos discípulos morreram queimados, enfim, a história da igreja está aí para dizer a forma trágica como os discípulos de Jesus morreram, mesmo a morte drástica, mesmo sendo exposto a uma morte drástica, nunca mais a alegria saiu do coração deles, e pelo contrário, a história nos diz que muitos deles iam, como ainda acontece hoje com os discípulos de Jesus, iam cantando e adorando a Jesus enquanto morriam. Por quê? Porque a promessa foi cumprida. O período de tristeza durou pouco, mas a alegria que veio depois foi uma alegria tão grande, e o detalhe é que ninguém podia tirar deles, nem mesmo a ameaça de morte. E nós vemos que isso vem acontecendo ao longo da história da igreja. Agora leia comigo o verso 33 de João 16, um verso bem conhecido. João 33, do mesmo capítulo. Jesus diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, todo esse anúncio, até mesmo do período de dor e de lamento, não era para que eles se apavorassem, pelo contrário, é para que eles tivessem paz, para que eles fossem consolados. Como eu estou no controle? E ele deixa isso claro, ele vai e diz: olha, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E o capítulo 17, que eu vou abordar semana que vem, começa com a sua oração sacerdotal. Irmãos,
se os versos anteriores nos diz basicamente sobre o período da morte e ressurreição de Jesus, no verso 33 Jesus nos diz que vai um pouco mais além. Porque no verso 33 ele diz: no mundo vocês passam por aflições. Em algumas traduções, no mundo tereis aflições. Irmãos, por esse verso 33, nós podemos dizer sim que por implicação, aquilo que Jesus falou nos versos anteriores não se tratava apenas do período da sua paixão. É óbvio que fala da paixão, mas nós também podemos, e vamos ver isso aqui, nós podemos dizer que isso também se trata, porque Atos 1, verso 3 vai dizer que Jesus ressuscita, começa a conviver com eles novamente, mas durante apenas 40 dias. Portanto, até esse rever Jesus durou apenas 40 dias, mas no fim dos 40 dias, nós vemos no final dos evangelhos, Jesus volta para o Pai e fisicamente volta para a glória e não mais vê os discípulos de forma física. Portanto, os discípulos novamente são separados fisicamente de Jesus, mas a alegria permanece no coração deles. E nós podemos dizer, irmãos, que essa verdade ela se aplica a também, como eu disse lá na primeira pregação, a esse período em que não apenas os primeiros discípulos, mas nós ainda hoje vivemos separados fisicamente de Jesus. Vivemos essa vida, essa caminhada em que nós não vemos face a face, em que nós não podemos vê-lo. E irmãos, o verso 33, Jesus também já havia deixado claro que no mundo nós teríamos aflições. Agora, como que nós podemos concluir isso? Eu poderia passar por várias passagens da Bíblia mostrando praticamente todos os apóstolos, todos os autores bíblicos falando sobre isso, sobre essas tristezas e angústias que tomam o nosso coração nesse período sem Jesus, nesse período afastado de Jesus, mas para não durar 3 horas de pregação, eu decidi apenas usar o apóstolo Paulo, que foi também quem mais falou sobre isso. Portanto, abra sua Bíblia comigo agora em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Se você está em João, é só folhear um pouquinho a sua Bíblia e você vai achar 2 Coríntios capítulo 4. Vai estar no telão também, se você tiver dificuldades aí. Mas antes de entrar em Paulo, eu quero lembrá-los alguns outros versículos de que, não apenas nesse verso 33, onde Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas Jesus já havia também avisado os seus discípulos de que a vida após a sua partida não seria fácil, irmãos. Jesus já havia avisado isso em outras passagens, por exemplo, e aí não precisa abrir, só preste atenção e eu vou ler, em Marcos capítulo 13, do verso 9 a 13, Jesus disse assim para os seus discípulos, ele já havia dito, inclusive antes de João 16, Jesus havia dito assim, olha, estejam de sobreaviso, ou seja, eu vou avisar vocês antes, estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para servir de testemunho. Olha o que ele diz, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho, haverá filhos que se levantarão contra os seus pais, e os matarão, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Em Mateus 24, 9, ele diz assim, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Lucas 21, 12, ele diz, vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Lucas 21, 12 diz assim, antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e serão perseguidos. Antes mesmo de João 16, 33, Jesus já havia avisado eles de que a vida sem ele aqui nessa terra não seria fácil.
Na verdade, um que eu gosto nesses textos que são chamados do sermão profético, é que ele diz exatamente isso: estou avisando vocês antes, eu estou deixando vocês de sobreaviso, ou seja, eu já estou avisando antes para que quando acontecer, vocês se lembrem que eu já havia dito para vocês, que eu já haveria antecipado. Irmãos, o que nós lemos nesse verso? Perseguição, morte, as pessoas nos odiarem, as pessoas entregarem. E olha o que ele diz, que ainda às vezes nós não lembramos disso. Jesus inclusive diz que filhos entregarão e matarão pais. Pais entregarão seus filhos. Em outras passagens ele diz que marido estará contra a esposa, ou seja, aos membros da sua própria família, Jesus diz em uma outra passagem, serão seus próprios inimigos. Portanto, irmãos, Jesus nunca prometeu vida fácil para os seus discípulos no período em que eles ficariam sem ele. Jesus nunca prometeu, irmãos, uma felicidade plena e completa, e aqui agora é que eu vou mencionar o que eu usei para fazer uma chamada para o culto de hoje. Nas últimas semanas viralizou uma fala de um ex-crente, que é assim que ele se denomina, em que ele diz que Jesus não te faz feliz. E tem crentes assim, com raiva dele, odiando ele, virou pauta de pregações nos últimos domingos, virou pauta de conversas, e eu havia dito que eu iria tocar um pouco nisso. Irmãos, o que eu quero dizer dentro do contexto dessa pregação? É que de certo sentido, ele não está errado. De um outro sentido, ele está errado, e eu preguei sobre isso na Central sexta-feira. A pregação está no YouTube se você quiser ouvir. Então, o lado em que ele está errado, eu preguei lá sexta-feira. Mas aqui, hoje, eu quero falar desse outro lado, que eu até mexi com o Balbino no mercado, que ele falou assim, você não concorda com ele não. Eu falei com ele, será? Aí deixei ele curioso para vir. Irmãos, de certo sentido, esse cara não está errado. Por quê? Porque da perspectiva nossa, da perspectiva dos coaches modernos, da perspectiva das pregações que a gente tem em igrejas por aí de autoajuda, da perspectiva das falsas promessas que dizem por aí, como uma outra fala que viralizou recentemente, em que um pastor diz que tudo que você vê, toca, sente, Jesus vai te dar, porque ele não é irresponsável de deixar você desejar algo que ele não vai te dar. Em outras palavras, como cantava a Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Irmãos, essas são promessas falsas, porque de fato Jesus nunca prometeu felicidade plena, Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, Jesus nunca prometeu uma vida sem sofrimento, como muitos pastores e pregadores fazem parecer. Jesus nunca prometeu uma vida de só vitória, como algumas músicas dentro da igreja prometem. Jesus nunca prometeu agora é só vitória, só vitória, só vitória. Jesus nunca prometeu isso, pelo contrário, nós estamos vendo nesses versos hoje que ele já avisou para os seus discípulos que a vida não seria fácil. Imagina o que é você ter literalmente, porque foi Jesus quem disse, o mundo todo contra você. Imagina o que é ter o mundo todo te odiando. Imagina o que é ter o mundo inteiro perseguindo você por minha causa. Para pensar que Jesus deixa isso claro e ele repete várias vezes. E não achem que vai ser porque vocês estão ricos, porque, vamos dizer assim, ninguém atira pedra em cachorro morto, ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto, então se estão tacando pedra em você, é porque você tem fruto. Eu estou usando pregações que eu já ouvi por aí. Não é sobre isso, ele não estava dizendo que as pessoas iriam te odiar, iriam nos odiar porque nós somos bonitos, porque nós somos os melhores. Não, ele disse, vai ser por minha causa, vai ser pelo simples fato de vocês crerem em mim. Porque o mesmo mundo que se alegrou por 3 dias com a minha morte é o mesmo sistema. E, de fato, a grande maioria das pessoas sempre vai ser de descrentes, irmãos, sempre. Jesus disse que a porta larga, muitos vão ser o que entram por ela. Então, a esmagadora maioria das pessoas continuarão não crendo em Jesus. Terão muitos que não bastariam crer, mas seriam inimigos. Nós vemos no carnaval, nós vemos em várias oportunidades, pessoas, eu vi uma imagem, um canal de memes, inclusive, que eu estou no WhatsApp lá, eu dou risada com o canal, mas colocaram uma foto lá, onde 2 pessoas estavam com uma faixa assim,
Agora eu esqueci como é que estava. Não queira Jesus ou não vá para Jesus, vá para o carnaval. Era um negócio assim, a faixa. Tipo assim, ó, não para Jesus e sim para o carnaval. As pessoas fazem isso e o mundo continua assim, irmãos. O mundo continua desinteressado, continua nem aí para Jesus. E Jesus diz que por causa desse sistema do mundo, nós seríamos perseguidos, nós seríamos maltratados, nós seríamos zombados. Um dia ele disse assim, se fizeram isso, falando do seu sofrimento, se fizeram isso com o ramo maduro, imagina o que farão com as folhas secas. Ele disse claramente, se farão isso comigo, que sou o Senhor, que sou o Filho de Deus, parem para imaginar o que eles vão fazer com vocês depois que eu partir. Portanto, de certo sentido, aquele rapaz, o Daniel, ele não está errado. Porque Jesus, nos termos de hoje, tá, irmãos? Nos termos que nós definimos felicidade hoje, Jesus nunca prometeu. Uma vida sem dificuldade, uma vida sem dor, sem sofrimento, sem perseguição, uma vida em que parece que nós, crente, nada aflige a gente, nada. Tem gente que acredita que crente nem pode ficar doente, porque se ficar doente é falta de fé, é porque está faltando fé. Se crente tiver problema, né, é porque o Deus dele não é real. Não, Jesus nunca prometeu isso, irmãos. Pelo contrário, ele deixou claro para a gente que a vida não seria fácil, seria dificílima. E posso te dizer que eu acho que eu posso colocar dessa forma, com essa frase. Jesus, na verdade, disse que a vida para aqueles que nele creem seria muito mais difícil do que daqueles que não creem. Isso não é de hoje, desde o Antigo Testamento. Se você já leu o Salmo 73, se não me falha a memória, o salmista está lá, olha, eu cheguei ao ponto de não acreditar em Deus. Por quê? Porque eu olho para os ímpios e eles prosperam, e tudo dá certo para eles. E leia o Salmo 73 essa semana, e ele diz, olha, aqueles que não creem, aqueles que não têm temor de Deus, que não creem em nada, tudo dá certo para eles. Eles prosperam, eles têm riquezas, eles fazem tudo. E ele chega a dizer assim, ó, eu não encontrei vantagem nenhuma em permanecer fiel. E ele diz, que vida é essa que eu permaneço fiel e eu sofro mais do que aqueles? Irmãos, deixa eu dizer, talvez você já teve esse sentimento. Quantas pessoas ao longo de mais de 14 anos de caminhada cristã, eu já vi pessoas fazer exatamente essa indagação. Não, mas como assim? Me prometeram que quando eu me tornasse crente, a vida seria muito melhor, mas que vida melhor é essa? Quantas pessoas eu já não vi ficar com receio de batizar por causa disso? Não, mas aquela sensação de que quando eu me batizar as coisas vão piorar. E eu não vou pedir nem para você levantar a mão se você chegou a pensar isso antes ou se você pensa isso. Não, porque o senso comum é isso, né? De que depois que eu batizar, especialmente depois que eu batizar, as coisas vão ficar pior. Porque parece que não tem vantagem nenhuma ser crente. E deixa eu te dizer, irmãos, nos termos dessa vida, desse mundo, não tem mesmo. Não tem mesmo. Porque o que vem no pacote é perseguição, é luta, é angústia, é tristeza, é literalmente o mundo todo contra você, é literalmente, como a gente gosta de dizer, especialmente para jovem, né? É nadar contra a maré de fato. É de fato, enquanto na visão de muitos, inclusive desse rapaz, dessa fala, porque quando ele vai falar que Jesus não te faz feliz, ele começa a citar um punhado de coisa que a gente diz que é pecado, que não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí ele inclusive diz isso, não sei se vocês procuraram a fala completa, mas ele diz assim, era muito fácil, época de crente, saber o que era pecado. Bastava pensar, te faz feliz? Então é pecado. Olha o raciocínio que ele faz na cabeça dele antes. Tudo que era bom, no fim das contas é pecado. E Deus diz assim, te faz feliz, te dá prazer, então é pecado, não faz. E aí ele pinta na cabeça dele um Deus que assim, se é alguma coisa boa dessa vida, você não faz, você é proibido de fazer. Quantos não têm essa visão de Deus, de um Deus que nos proíbe, nos impede de fazer tudo aquilo que é bom? Então, irmãos, de fato não tem vantagem nos termos desse mundo ser crente. Enquanto muitos estão chegando em casa uma hora dessa, depois de curtir a noite toda, eu estou aqui num culto, 9 horas da manhã, ouvindo uma pessoa falar por 1 hora. Misericórdia, que vida de crente é essa? Que vida de crente é essa? Carnaval, ao invés de eu ir aproveitar,
eu rodando no Uber sexta-feira, e um rapaz, eu peguei ele na casa, provavelmente, né, da namorada, 2 e pouca da manhã, para deixar ele em casa, e ele falou que ainda ia trabalhar 8 horas da manhã, ia trabalhar o dia inteiro no Lava Jato. Aí eu falei, nossa, você está animado então, hein? Você está com pleno vigor. Ele falou, mas tem que ser, porque a vida nossa é trabalhar. Aí eu não rendi história não, mas eu pensei, né? Olha o raciocínio que as pessoas fazem. Não, carnaval tem que curtir mesmo, eu tenho que me entregar os 4 dias, porque antes e depois dele é só trabalho, é só cansaço. E aí chega nesse período em que a gente vai extravasar todo o nosso desejo de curtir. Não, ao invés da gente curtir, a gente vai para a igreja, para a conferência de carnaval. A gente vai para a igreja todo dia, ouvir todo dia alguém falar 1 hora na nossa cabeça. Que vida de crente é essa, né? Mas eu quero trazer o apóstolo Paulo aqui agora. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, olha o que diz, olha que encorajador. Em tudo somos atribulados, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Início do verso 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Volta para o verso 8. O apóstolo Paulo está falando dele, da caminhada ministerial dele. Em 2 Coríntios ele lista os sofrimentos que ele passou por causa de Jesus. E olha que encorajador, você que já se converteu, eu não sei como que foi talvez a pregação ou a palavra que Deus usou para te converter. Mas sabe qual que Deus usou para converter o apóstolo Paulo? Foi assim, olha, duro é você recalcitar contra os seus aguilhões. E aí Deus diz assim para Ananias, porque Deus manda Ananias encontrar com Paulo, né, e orar para ele, porque ele tinha ficado cego no dia em que encontrou com Jesus lá. E aí Ananias fala assim, não, mas esse Paulo é o que mata cristão, Senhor. Eu não vou lá não, irmão, não julgue Ananias, porque qualquer um de nós no lugar faria. Imagina, Deus vira para você e fala assim, você vai lá imagina que você conhece o maior traficante em Lafayette. O cara que assim, e você fica sabendo que ele odeia crente. Aí Jesus aparece para você e fala assim, vai lá no endereço dele, porque eu vou usar você para orar por ele, porque ele agora vai ser meu. Irmão, qual de nós teria coragem de fazer isso? Aí Ananias, Senhor, mas esse aí é o que anda, todo mundo conhece a fama dele. E aí Jesus disse para ele assim, para Ananias, pode ir, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por mim. Irmãos, o chamado à conversão de Paulo, de Jesus para Paulo foi, eu te escolhi para você sofrer por mim. E a gente vê ao longo da história do apóstolo Paulo que de fato isso foi verdade. 2 Coríntios capítulo 11, ele narra todos os sofrimentos que ele já passou por Jesus, mas aqui não é diferente. Deixa eu ficar nesse texto aqui. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4, 8. Ele diz, olha, em tudo somos atribulados. Ele está falando especialmente dos apóstolos, mas eu já mostrei para você até aqui, já ficou claro que isso se aplica à vida de todo cristão. Ele diz, em tudo somos atribulados. Essa palavra atribulado significa prensado como uva, espremido, pressionado com firmeza, estreitado, contraído. A palavra significa, atribulado é pressionar. É assim, prensar como... Já pegou assim, quando você pega a laranja, para usar um exemplo bem simples e fácil, você pega a laranja, você espreme ela ali no fazedor de suco, e você vai espremendo, você põe força, você quase quebra, eu não sei você, eu quase quebro o negócio assim, para espremer, para sair de fato o suco. Essa é a palavra. Paulo diz, em tudo nós somos atribulados, em tudo nós somos espremidos, em tudo nós somos espreitados. E ele diz mais, ficamos perplexos. Essa palavra perplexo significa estar sem recursos, estar em dificuldades, não saber o caminho, qual caminho tomar, não saber o que decidir ou o que fazer. Essa palavra estar perplexo, a ideia é você chegar a um ponto na sua vida em que você não sabe o que fazer. Eu poderia perguntar se você já passou por momentos assim, sendo crente, em que as coisas não só apertam e pressionam,
como te deixa, vou dizer assim, sem ter o que fazer, sem reação. Quantos de nós já não ficou sem reação em meio às lutas da caminhada cristã? Isso é o que ele está chamando de perplexo. Perplexo é aquele estado em que você paralisa e que você não sabe o que fazer. Você não sabe, porque, irmãos, durante a caminhada cristã tem coisas que a gente sabe exatamente o que fazer. Tem situações que vem um versículo na cabeça e a gente sabe exatamente como agir. Mas Paulo está dizendo que também na caminhada cristã tem momentos em que somos tomados de uma perplexidade, que significa que, mesmo eu sendo crente fiel, eu não sei o que fazer. É o que nós estamos vendo na escola bíblica Jó. Jó era fiel, Jó era íntegro, Jó amava a Deus sobre todas as coisas, mas diante de todo o seu sofrimento, ele senta no meio das cinzas com um caco de telha para aliviar o machucado ali, e passou um machucado em que ficar assim traz alívio. Jó ficou assim e Jó ficou perplexo, irmãos. Jó não sabia o que fazer, porque Deus não falou nada com ele, Deus não explicou para ele. Então ele ficou perplexo, ele ficou assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, eu estou sem saber, eu não sei o que eu faço. Quantos de nós já não passou momentos assim, em que nós somos tomados dessa perplexidade? E nós não somos os únicos, porque Paulo passou isso. Ele diz, somos atribulados, somos pressionados e estamos em estado de perplexidade, sem saber o caminho, sem saber qual decisão tomar. Eu sinto que eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso, mas em algumas situações, no último ano da minha vida, eu estou exatamente assim. Algumas situações na minha caminhada cristã, irmãos, a hora que eu me debati nesse texto e que eu fui ver o significado dessa palavra perplexidade, eu falei, é isso daí. Eu estou num momento assim. Pode não parecer, né? Até pregando eu estou rindo aqui. Mas eu estou nesse estado de perplexidade em algumas situações da minha vida que eu não sei o que eu faço. Sabe quando não é claro para você? Você já dirigiu em tempo nublado? Quem já dirigiu em tempo nublado? Misericórdia, uma das piores coisas que tem é você dirigir em tempo nublado ou em chuva forte, porque você não enxerga os carros que tem aquela logo no capô, você não enxerga a logo do carro no capô do seu carro. Você não enxerga. Em várias situações eu já tive que parar, encostar o carro. A penúltima vez que eu tive em Cristiano, que eu fui pregar lá, que me convidaram, foi numa quarta-feira, e eu não cheguei para pregar. Eles tiveram que dar um jeito lá e alguém teve que pregar, porque eu fui sozinho, choveu tão forte nessa ida para Cristiano, que eu tive que encostar o carro e eu fiquei encostado ali perto da vaquinha ali. Não consegui chegar no final do destino, porque não dava, eu não enxergava nada, e aí nesse caso é melhor parar mesmo. Irmãos, Paulo disse que a vida cristã nós vamos ter momentos assim, de ser pressionado, de ser atribulado, de estar numa situação de perplexidade. Porque Jesus nunca prometeu, essa não é uma promessa de Jesus, de que a nossa vida seria fácil, de que seria só vitória, só vitória, só vitória. Por isso que eu particularmente eu tenho até alergia de algumas músicas que a gente canta nas igrejas, e até de pregações. Quem me conhece de perto sabe que eu sou crítico ferrenho de pregação. Tem pregação que nos 10 primeiros minutos eu já desligo, eu não aguento nem ouvir. Por quê? Porque é envolto em falsas promessas, em teologia coach, que transparece essa falsa promessa de que Deus é um Deus assim, que vai realizar todos os seus sonhos, que vai fazer você se tornar a pessoa mais feliz do mundo. E deixa eu te dizer, às vezes, mesmo sendo crentes verdadeiros, nós não seremos os mais felizes do mundo. Posso te dizer? Haverá momentos, ou eu posso te dizer que haverá cristãos que passarão toda essa vida nessa terra em tristeza. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus contou uma história que os estudiosos debatem se era uma história ou se era uma parábola, né? Se era só uma ilustração ou se era real. Mas você já ouviu ela, a história do rico e do Lázaro. Lázaro era o mendigo, quem se lembra dessa história? E aí diz que o rico teve tudo na sua vida, mas ao morrer foi para o inferno.
E Lázaro era um mendigo que ficava na porta desse rico, desejando as migalhas do rico, e disse Jesus que nem isso ele tinha, e que os cachorros vinham lamber suas feridas, e era o único alívio que ele tinha na sua vida. Lucas capítulo 16. Mas a Bíblia diz que ao morrer, ele foi recebido aonde? No seio de Abraão. O que isso significa? Que Lázaro era crente. Mas mesmo sendo crente, ele passou a vida inteira mendigando, não tendo nem mesmo as migalhas do rico. Se é uma história real, e muitos acreditam que é, porque Jesus dá um nome para o personagem, ou se é apenas uma ilustração, o fim é que, sendo verdade ou não, o que fica implícito é que é possível. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível acontecer o fato de um cristão verdadeiro não só ter períodos de prensa, de perplexidade, como o caso de Jó, mas como no caso do mendigo Lázaro, passar uma vida inteira em dor, em sofrimento, sem saber que rumo dar para a sua vida. Eu disse que não pareceria uma promessa, né? Mas é uma promessa. Por que é uma promessa? Porque Jesus diz que o período de tristeza, de choro e de lamento duraria apenas um período. O verso 16 de 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo vai continuar dizendo. Por isso, e aqui eu vou pular as outras coisas que ele falou, mas é o mesmo capítulo em que ele falou da tribulação e da perplexidade. Aí ele diz, depois de falar mais algumas coisas, verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Mesmo sendo em tudo atribulados, perplexo e várias as outras coisas que ele diz, que eu não vou nem mencionar, um outro dia que a gente for expor o texto eu dou mais detalhes, mas mesmo sendo atribulados e perplexos, ele diz no verso 16, mas não desanimamos. Como assim? Mas não desanimamos. E aí ele diz, pelo contrário, na verdade, o que acontece com nós é que, mesmo que o exterior ele vá se desgastando a cada dia mais, em meio aos sofrimentos, às tribulações, às dores, às aflições, às angústias dessa vida, mesmo com o exterior se desgastando, ele diz, o interior se renova a cada dia. Em outras palavras, quanto mais eu me desgasto por fora, por dentro eu me renovo ainda mais. E ele explica por quê. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha a fé do apóstolo Paulo. Olha o motivo pelo qual ele não desanimava em meio às angústias, às tribulações, a todo o sofrimento que ele passou como cristão. Paulo é um exemplo de que o crente de sucesso, ou o crente verdadeiro, não é o sem problema. Pelo contrário, no caso dele, ele diz que ele chama de as marcas de Cristo todo o seu sofrimento. Mas ele diz, por que eu não desanimo? Porque eu me lembro, eu me recordo, porque eu sei, porque eu creio, porque eu deposito a minha fé no fato de que toda tribulação, ela é leve e momentânea. Ou seja, ela não é pesada como às vezes a gente faz parecer que é. Essa tribulação, ela é leve. E aí ele vai explicar por que ele chama de leve. Ela é leve e do outro lado ela é momentânea. Ela é temporária. Ela é por um breve tempo. E aí ele explica. Porque essa leve e momentânea tribulação está produzindo, está gerando para nós
um eterno peso de glória em comparação. O que ele está querendo dizer é que por que eu não desanimo? Porque eu sei que, em primeiro lugar, essa tribulação, esse período de dor e sofrimento, ele é momentâneo. Ele não vai durar para sempre. Ele vai durar só por um período. Ele vai demorar um espaço curto de tempo, porque Jesus prometeu isso. Jesus prometeu não só na sua paixão, mas voltando lá na minha primeira pregação, ele já havia prometido que ele iria voltar para levar os seus discípulos para ele. E essa promessa se aplica a nós. Portanto, todo o sofrimento, toda a tribulação, toda a dor, toda a aflição que nós passamos nessa vida, ela é momentânea. Precisamos trazer à nossa memória o fato de que ela é momentânea. E ele diz, é leve. Por que é leve? Porque em comparação com o peso de glória, em comparação com a alegria que nós sentiremos quando o encontrarmos, não se compara. Pela fé, o apóstolo Paulo andava com uma balança, de certa forma, na sua mão, em que de um lado estava de fato as dores, as angústias, as tristezas, as tribulações, os momentos de perplexidade, e elas pesavam de um lado. Mas pela fé ele entendia que do outro lado da balança estava o que ele chama aqui de peso de glória. O que isso significa? Na linguagem de João 16, estava a alegria que seria tomado no seu coração por toda a eternidade quando ele encontrasse com o Senhor Jesus. Ele sabia que esse período na terra, esse período longe de Jesus é pequeno, comparado com a eternidade, irmãos. Tem um exemplo de um pastor em que ele pega uma corda grande, mas muito grande, e ele pinta só a ponta, um tanto assim de vermelho. E ele diz o seguinte: a ponta dessa corda em vermelho é o período que nós passamos nessa terra. E que pode ser até 80, 90 anos, dependendo do tanto que você viver. Mas a gente precisa lembrar de que é só uma ponta. E aí ele pega e diz, todo o resto da corda, que é muito maior do que esse tempo de vermelho, é a eternidade ao lado de Jesus. É a eternidade naquele lugar em que o próprio João termina Apocalipse dizendo que lá não haverá dor, lá não haverá choro, lá não haverá lágrimas, lá não haverá morte, porque todas as primeiras coisas já vão ter passado. Essa é a eternidade, esse é a verdadeira promessa. E por que eu digo para vocês que aqui está uma promessa maravilhosa, irmãos? Porque o que parece um motivo de tristeza, na verdade é uma promessa maravilhosa. Porque em meio às dores, irmãos, trazer à nossa memória o fato de que Jesus prometeu que seria por um breve tempo, deve trazer consolo ao nosso coração. A história de Jó também serve para nos dizer isso. Porque com certeza Jó achou que iria durar por toda a eternidade a sua dor. Na verdade, não. Na verdade, quando nós lemos a história de Jó, e vamos fazer isso nas próximas semanas, a gente vê que Jó também sabia que aquela dor não duraria para sempre. Ele cria que um dia o seu Redentor se levantaria e que ele, ainda que o morresse, o veria face a face. Jó sabia que a dor seria por um breve tempo. E essa, irmãos, é uma promessa maravilhosa. Porque eu não sei a fase da sua vida em que você está vivendo. Ou que possa um dia viver ainda, porque talvez até agora você só viveu vitória, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, nessa manhã, te dizer que a vida cristã não é só de vitórias. Mas que quando você tiver, se você passar por tribulações e angústias nessa vida, não perca de vista essa promessa. Escreva esse texto na parede do seu quarto, de que toda tristeza, dor e lamento é só por enquanto, é só temporário. E que Jesus deixou para nós uma promessa maravilhosa, de que a alegria que sentiríamos seria muito maior do que a tristeza. Muito maior, muito maior. E talvez você diga, eu nunca sofri tanto na minha vida. Lembre-se que você nunca será tão feliz na sua vida como será na eternidade. E talvez você me diga, depois de tudo isso, Lucas, mas eu tenho dificuldade em crer nisso. E eu te entendo. A esposa de Jó não suportou a pressão e mandou ele amaldiçoar a Deus e até mesmo morrer. Ela não aguentou a pressão. É normal cristãos não aguentarem a pressão. Mas o que eu digo para você que é a principal coisa que nos faz crer de verdade?
Eu vou te fazer uma pergunta simples. Quem é que fez essa promessa? O Senhor que fez essa promessa é o Senhor que morreu, que sofreu, que morreu, permaneceu morto durante 3 dias. Mas o que aconteceu no domingo de manhã? Como esse? Ele ressuscitou. A vida dele a paixão dele o principal argumento para você crer nessa promessa. Porque ele avisou antes para os seus discípulos que tudo aquilo que ele disse que aconteceria com os discípulos, em primeiro lugar, aconteceu com ele. Ele sofreu mais do que eu e você sofreremos nessa vida. Ele morreu. E ele não morreu por causa dele em si, mas ele morreu por mim e por você. Ele permaneceu 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele apareceu para os discípulos para dizer para eles: eu não tinha dito para vocês que duraria só por um período? É esse mesmo Jesus que fez a promessa de João 14, é esse mesmo Jesus em quem Paulo confiava. É o Jesus que prometeu que assim como ele sofreu, nós também sofreríamos. Assim como ele morreu, alguns de nós morrem e talvez morrerão por causa dele. Mas assim como ao terceiro dia ele ressuscitou, nós também, ainda que morramos, ressuscitaremos. E o que nos aguarda na eternidade não se compara com tudo que passamos nessa terra. E se ele cumpriu essa promessa, se ele ressuscitou o terceiro dia, irmãos, por que eu vou duvidar de que essa promessa de tristeza temporária, mas uma alegria eterna, ele vai falhar? Se ele teve poder de ao terceiro dia levantar do túmulo e ressuscitar, irmãos, se Deus esteve no controle do sofrimento do seu filho, ele não vai estar no controle do meu sofrimento? Se Deus nos mostra no livro de Jó que estava sob o controle do sofrimento de Jó, por que eu vou duvidar de que ele possa estar no controle do meu sofrimento? Portanto, que em meio aos dias de lutas, você possa se lembrar de que aquele que prometeu foi aquele que ressuscitou dos mortos. E de que, se o sofrimento dele fez parte do plano de Deus, é duro dizer isso, mas o nosso também fará parte do plano dele na nossa vida. E que ainda que as coisas não se resolvam nessa vida, que possamos nos lembrar que a alegria que sentiremos na eternidade será como a dor do parto. Quando a gente chegar lá, a gente nem vai lembrar desse período de dor. Amém? Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Três formas de você se lembrar disso. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar nisso. Não se engane com as falsas promessas que tem por aí, de que a vida do cristão é só vitória e é só felicidade. Não caia. Por que eu digo isso? Porque pregação assim tem aos montes. Há igrejas e pastores que acham que as pessoas só vão vir até Jesus se eles fizerem essa promessa de tudo vai dar certo, a sua vida vai melhorar, sua vida está uma desgraça, vem que Jesus resolve. Tem igrejas que colocam no banner na sua porta: pare de sofrer, venha para Jesus. É uma falsa promessa. É claro que quando você vai para Jesus, os motivos das suas dores se tornam diferentes. Eu não sofro mais por causa das consequências do meu pecado. Eu agora vou sofrer por causa de Jesus, pela fé em Jesus. Ele vai se tornar o motivo até mesmo do meu sofrimento. Portanto, não se engane com falsas promessas por aí. Em segundo lugar, irmãos, cristãos verdadeiros passarão por aflições, tristezas, angústias e perplexidades nessa vida. E aqui um consolo. Isso não nos faz menos cristãos. Isso não torna Deus menos Deus, porque o sofrimento de Jó e o do próprio Jesus não tornou Deus menos Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. E isso não torna Jesus um falso salvador. Pelo contrário, isso mostra que ele ainda mais é o verdadeiro, porque ele deixou avisado antes, mostrando que ele sabia e que ele estava sob o controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, e talvez o mais difícil, que você enxergue todos os seus sofrimentos nessa vida como parte, como a luz da eternidade.
Que você possa, assim como Paulo, mesmo em meio a todas as dores e sofrimentos, lembrar da balança. E de que não importa o quão difícil estejam os seus sofrimentos, na balança da eternidade não vai se comparar com a alegria que tomará o nosso coração. Eu sei que é difícil em meio à dor lembrar e crer disso, mas por isso busque refúgio nas Escrituras, para que a gente possa guardar, e como diz a canção que nós cantamos, em oração, guardar o nosso coração nessa promessa. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Deus, eu sei que essa não é uma pregação fácil, não é mais uma pregação comum, não é uma pregação atrativa, não é uma pregação em que nós ouvimos com um sorriso no rosto. Mas eu não tenho dúvida, Senhor, de que é uma pregação pura da Tua palavra. E nós te louvamos, Deus, porque nós não cremos num Deus que nos engana. Onde o Evangelho é pregado, onde a Tua palavra é verdadeiramente pregada, Senhor, não há no coração daqueles que fazem parte dessa igreja uma sensação de que foram enganados. Porque o Senhor nunca escondeu dos seus discípulos as dores que eles passariam nessa vida, inclusive por Tua causa. E eu espero que eu tenha ajudado os meus irmãos a entender isso. Mas mais do que isso, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Espírito coloque nessa manhã de uma vez por todas essa convicção no coração de todos aqui que estão aqui me ouvindo nessa manhã. A convicção de que toda dor é por enquanto, que toda dor é temporária, que todo sofrimento que nós passamos é temporário, é por um breve tempo apenas, e que esse breve tempo não se compara e não se comparará com toda a eternidade ao teu lado. Que todas as dores e sofrimentos que passamos nessa vida não se comparará com a alegria que tomará o nosso coração por toda a eternidade, a ponto de lá nem nos lembrarmos que passamos por dor, a ponto de lá, Senhor, nós não vamos nem nos lembrar. A alegria que tomará o nosso coração será tão grande, mas tão grande, que nós não lembraremos, não por maldade, não por querer escapar, não como fazemos hoje, que é não querer trazer à memória momentos de dor, mas seremos tomados de uma alegria tão grande que ela não nos permitirá lembrar dos momentos de dor. Assim como a mãe que segura o bebê se esquece do sofrimento que passou, nós não nos lembraremos do período de dor, porque estaremos eternamente ao teu lado. Que o Senhor, que o Teu Espírito possa guardar o nosso coração em meio às dores e os sofrimentos, para que, especialmente em meio às dores e os sofrimentos, possamos, como diz a canção, guardar, ainda que em oração, ainda que em meio às lágrimas, como diz a canção, que até quando chorarmos, as nossas lágrimas serão para regar a nossa fé nessa Tua promessa, nessa maravilhosa promessa, de que a dor e as tristezas serão temporárias, mas que a alegria será eterna, será para sempre, e terá um peso muito maior do que qualquer dor que passarmos nessa vida por causa do Senhor. Espírito, ajuda-nos a guardar isso no nosso coração, especialmente nos dias de lutas e nos dias difíceis dessa vida, para a glória do Senhor. Você que é batizado, vem aqui na frente e pegue os elementos agora.